Bom, hoje estamos aqui na 8ª edição do Café com Pelada e trouxemos mais uma história brilhante de Leopoldina que apareceu no mundo do futebol. Hoje estamos aqui com o Antônio. Talvez vocês não conheçam quando eu falo Antônio, mas quando eu falar o apelido, vocês vão entender de quem eu estou falando. Eu estou falando do Diegão. Hoje, auxilia o mundo do futebol apitando. Futebol, não sei se ele continua apitando, mas o Diegão também teve uma sua passagem pelo cenário do futebol nacional. Diegão, como é que começou aí a sua história no mundo do futebol? Bom, Moisés, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Eu participei de praticamente 2 equipes no futebol. Muita gente me conhece, mas não sabe da minha história e eu vou ter o prazer de falar. Eu participei do Guarani de Campinas em 75 e depois participei no Flamengo na época de 78, entendeu? Então, iniciou da seguinte forma. Eu aqui em Leopoldina, sem saber, assim, almejando alguma coisa no futebol, até mesmo achando que não jogava bola direito, de repente chegou lá na minha casa no domingo um pessoal do Guarani de Campinas. Parou um carro lá perto da minha casa me procurando e nesse carro estava o médico do Guarani, Medina, Dr. Medina, que é um sobrinho me falhou a memória, depois eu falo, que é Getúlio Subirá, e o técnico do Guarani, o professor Wilson Neri, a outra pessoa não me recordo não, e vieram me fazer o convite, me perguntaram aquele dia da seguinte forma, olharam para mim e falaram, esse aqui mesmo. Você quer jogar bola? Eu falei, eu quero. Então nós vamos te levar para Campinas. Eu falei, tá. Porque eu te falo com toda sinceridade, eu nunca gostei de jogar bola, não. Eu jogava bola, jogava bola. E quando de viagem até Campinas, eles me falaram por que eles me encontraram em Leopoldina. Porque lá no Guarani, em Campinas, eles estavam procurando, em vários lugares, tinha olheiros e tudo mais, pessoas para incorporar a equipe do Guarani. E tiveram a notícia que aqui em Leopoldina tinha um zagueiro que jogava diferente, que era um zagueiro muito grande, forte, não sei o que e tal, e que tinha domínio de bola e tinha uma arrancada muito boa com o domínio da bola, tinha uma visão para chegar até o ataque muito fácil e um retorno à defesa, né? Então esse era o diferencial que eles encontraram em mim, que eu não sabia que eu tinha aquilo, porque eu jogava, era amador, né? Não cheguei a profissional em nenhuma equipe, não cheguei. Cheguei até o máximo possível, né? Depois com algumas perguntas, a gente vai saber por que eu não cheguei ao profissional. E qual foi esse ano aí que você chegou ao Guarani? Sim, eu fui para o Guarani de Campinas no meados de 1975. Então, em 1975, quando eu cheguei lá, eu fui apresentado ao pessoal do Guarani e fiquei lá aquele meio tempo aprendendo a saber o que era o futebol, né? Como se jogava, conhecer um campo, conhecer o posicionamento, como tocar uma bola e tudo mais. E em 76 eu comecei, aí logo a minha ascensão foi muito rápida, porque eu tinha o potencial que eles precisavam. Então em 76 eu comecei a participar, a ascensão foi logo para o Juvenil A do Guarani. Muito legal também a história do Diegão. A gente às vezes, eu falo muito essa frase aqui, tá tornando pejorativo, mas é a realidade. Eu creio que do cenário do futebol até de Leopoldina, por pessoas que circulam por nossas cidades, circulam por nossas ruas e não têm a sua história reconhecida, às vezes pelo tempo, às vezes era uma dificuldade de uma fotografia, era uma dificuldade de um acesso à internet, não tinha na verdade internet naquela época. Então os atletas daquela época viviam mais como diz, no queixo duro, no seco, né? E aqui tem também uma história legal. O Diegão hoje ele continua colaborando com o futebol, apitou várias partidas de futebol que eu presenciei, algumas até joguei, né? E então, Diegão, aí do Guarani você voltou para Leopoldina ou você foi para outro clube diretamente?
Não, aí no Guarani de Campinas, né, falando a respeito disso, aí eu fiquei treinando. Aí eles me colocaram, apesar de ter a ascensão pro Juvenil A, eles me colocaram treinando com profissional. Então, eu sempre treinava com profissional. E a equipe da época, que em 78 foi campeão, era Neneca, era goleiro Neneca, era Toninho lateral, Edson, Amaral, Miranda, Flamarion, Zenon, Renato, Ziza, Flecha e Ziza, Flecha, Brecha. Eu treinava com esse pessoal. Então eu compunha, quando não em campeonato, mas quando em treino e tudo mais, eu compunha essa equipe para poder ir treinando. Então fiquei lá. E em 76 eles me liberaram para vir em Leopoldina, porque era férias e eu vim para Leopoldina. E me falaram, olha, você vai para Leopoldina, se tiver bola lá, você participa, mas não, cuidado para não machucar. E eu vim brincar, e, moleque, né? Eu fui dividir uma bola com um rapazinho, não lembro quem que é, e eu vi que ele ia machucar se eu dividisse, porque eu já estava mais firme, né? Eu afrouxei a perna e quem machucou fui eu. Aí quando voltei para o Guarani em 77, que era o ano que eu ia ter ascensão para o profissional, que naquele ano eu ia disputar o campeonato lá juvenil de São Paulo, porque eu já tinha disputado outros campeonatos no interior lá, inclusive o Nando teve em Mojimirim, quando eu estava lá, foi uma turma aqui de Leopoldina. Logo depois que eu tive uns 8 meses, um ano mais ou menos, chegou um pessoal de Leopoldina lá também, onde estava o Nando, o Gleninho, Marcelo, acho que o Aristeu, chegaram lá. Mas eu treinava diferente em outro campo, lá tinha outro campo, eu não treinava muito assim com eles não, né? Então aí aquilo ali que me matava mais ainda, que me dava saudade de Leopoldina, onde que eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? E aí eu machuquei. Aí eu voltei em 77 no início e fui para o departamento médico. Fiquei 6 meses no departamento médico. E naqueles 6 meses eu ouvi dentro do departamento médico. E aí, doutor, o que nós vamos fazer? Nós vamos assinar ele no campeonato ou não? Aí o médico falou, ó, ele vai ter que fazer mais tratamento ainda. Porque quando eu machuquei aqui em Leopoldina, em dezembro, eu não fiz o tratamento adequado. Nem sabia como é que era fazer tratamento de joelho. Aí, naquela época, eles me dispensaram. Então, logo eu ia ser 77, ia assinar. Em 78, quando houve a ascensão do Careca, que eu jogava com Careca, o Careca profissionalizou em 78, eu também ia ser profissional, mas aí eu fui dispensado e vim embora para Leopoldina. Eu tive conversando, nós estivemos conversando ali um pouco antes da entrevista, e o Nando, eu chamo ele de padrinho, para mim uma referência como jogador de futebol, que eu vi jogar algumas vezes, e ele me contou que vocês tiveram uma passagem lá pela Gávea. Você pode contar pra gente como foi essa passagem lá pela Gávea, levando em conta que Leopoldina tem muitos torcedores do Flamengo, né? Tá aqui também uma bela história passada pela Gávea. Ouça aqui nas lentes da hashtag Céu Azul News, para você flamenguista ou amante do bom futebol e das histórias bonitas que Leopoldina carrega. É uma missão da hashtag Céu Azul News e o Moisés Café com Pelada. Como foi pra gente essa passagem lá pela Gávea? Aí depois que eu voltei, aí quando eu saí do Guarani e vim para Leopoldina, fiquei um pouco aqui em Leopoldina, mas aí veio o Lopes. Eu não me recordo de onde surgiu o Lopes, começou a ser meu agenciador, né? E falou assim, não, eu tô sabendo que você está aqui, está sem clube para jogar, vamos para o Rio que eu vou te levar. Aí me levou primeiro no Botafogo. Aí no Botafogo me levou lá e eu fui recebido pelo Otto Valentim, que me deu uma força muito grande e queria para imediato um jogador para assinar para o campeonato. E eu era a pessoa indicada. Mas aí num treino lá com ele, eu fui treinar, subi numa bola, dominei, caí e torci o tornozelo. Fiquei mais uma vez no departamento médico. E ele falou, ó, não tem condições de assinar ele porque ele está machucado. Aí fiquei
fiquei em tratamento lá no Rio por minha conta mesmo, né? Então, melhorei. Quando melhorei, o Lopes me levou e falou: você vai jogar no Vasco. Eu falei: beleza. Aí fomos no Vasco. O treino está marcado para Lespan, tal dia. Aí na hora que nós chegamos lá no Lespan, tinha mais de 500 meninos lá jogando. Aí o Lopes chegou para o técnico lá, o olheiro lá do Vasco, quem quer que seja, não lembro o nome, falou assim: ele vai treinar aí com eles aí? Não, ele não é jogador disso não. Esse ele é jogador, porque quando eu estava no Guarani, eu tinha recebido propostas para ir para o São Paulo, para o Corinthians e até mesmo para o México. Né? Muitas propostas. A gente esquece alguma coisa aqui, depois vai emendando assim, né? Falando. Aí o Lopes me levou e falou: não vai treinar não, vamos embora que semana que vem nós vamos em outro clube. Aí, para surpresa minha, ele me levou na Gávea. Aí chegou lá na Gávea, ele falou: você vai jogar no Flamengo. Eu falei: porra, vou jogar no Flamengo? Vai. Eu falei: então tá bom, vamos lá. Aí como eu cheguei, ele chegou lá na portinha lá e gritou assim: Cláudio Coutinho, vem cá. Aí chegou. Eu era conhecido já como Moraes. No Guarani eu era conhecido como Moraes. Aí chegou e falou assim: vem cá, Coutinho, vou te apresentar aqui o Moraes. O Moraes falou o que eu fazia, não sei o que. O Coutinho olhou e falou: rapaz, o cara é grande mesmo. Aí falou assim: não, deixa que ele vai ficar aqui conosco aqui. E chamou o Zico. Zico, vem cá. Esse aqui é o Moraes, vai jogar com a gente aí, não sei o que, dá uma força aí pra ele. Então, quer dizer, o meu padrinho no Flamengo era Cláudio Coutinho e Zico. E eu treinava com essa época toda, com aquela turma toda lá, entendeu? Mas aí o que acontece? Eu sabia que eu era... Aí eu já achava que eu era bom de bola, né? Então, às vezes quando tinha treino, eu morei no Flamengo, no bairro Flamengo, que era como falar, concentração não, o local onde que a gente ficava, e depois eles me colocaram lá para São Conrado, para a rua Golf Clube, onde que era mesmo, onde o Flamengo tinha um jogo no domingo. Aí a concentração, todos os profissionais iam para lá e ficava lá. Então eu convivia entre Zico, Cantarelli, aquela equipe toda do Flamengo, Rondinelli e tudo mais. E eu treinava com esse pessoal todo também. E aí isso em 79, não sei das quantas, aí eu ia passar para ser profissional. Eu já estava como amador e ia passar para ser profissional. Eu falei assim: não quero jogar bola não. Vim embora para Leopoldina. Eu falei: não quero jogar bola não. Aí voltei para Leopoldina. Aí aqui em Leopoldina depois eu fui para Juiz de Fora, aí joguei no Tupinambá, joguei no Tupi. Aí depois fui para Leopoldina outra vez e fiquei sendo árbitro em Leopoldina. Essa é uma história muito legal aqui de Leopoldina. O Jegão, como popularmente conhecido pelas ruas da cidade, até pelas beiras dos gramados, né? É uma história também de Leopoldina. Você jogou também com o Zico, Moser, essa tropa do Flamengo. Então o Jegão participou basicamente, no meu ponto de vista, da nata do futebol brasileiro, porque não é para qualquer um jogar ao lado do Zico, jogar ao lado do Moser. E então essa aqui é uma referência de Leopoldina pra gente. Então quando vocês passam, às vezes na rua em Leopoldina, encontra com esse cidadão que é o Jegão, entenda que atrás desse cidadão sério, passa meio escaladão, tem uma história impressionante no mundo do futebol. Esse foi mais um Café com Pelada aí, da hashtag Céu Azul News. Se inscreva nos nossos canais e participe das nossas programações, do nosso jornalismo, do nosso Café com Pelada e também na céuazulnews.com, que é a nossa rádio web. Essa foi a 8ª edição do Café com Pelada e eu entrevistei o Jegão. E você, chutou com quem?